Eu amo contar histórias. Eu vibro com histórias. Vou lhes contar uma história. Abra comigo a palavra de Deus. No Salmo 2. Salmo 2, versículo 8. Todo texto tem um contexto. Todo texto tem um motivo de estar nas Escrituras Sagradas. E o Salmo 2 é um salmo messiânico, anunciando como seria o coração, os anseios, a dinâmica de vida do Messias. E aqui nesse versículo 8, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E graças a Deus o Evangelho, em cumprimento a esta palavra, chegou no Ceará, chegou em Itapipoca, chegou em Quixeramobim, chegou no Piauí, chegou no Rio Grande do Sul. O mundo tem sido conduzido para ouvir o Evangelho da graça de Deus. Mas esse pede-me e te darei as nações por herança, não só o Messias, mas o seu corpo, o corpo de Cristo. Obrigado, meu irmão. O corpo de Cristo, que somos nós, levaríamos essa mensagem adiante, indo por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura e ensinando. Um dos verbos lindos da grande comissão é esse: ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho dito. E não só ensinando a guardar tudo o que o Senhor disse, mas também a parte da ética cristã, da moral cristã, da esperança cristã, da vivência cristã, do agir, do ser crente no comércio, ser crente no casamento. Todos esses ramos santos do Evangelho. E quando Deus usa um professor, quando Deus usa uma professora na área do ensino, nós não temos ideia de quantos e mais quantos serão beneficiados. Talvez aquele professor nunca saiu do seu lugar, mas ele foi professor, digamos, de um médico. Aquele menino que o ouvia tornou-se um médico, e tornou-se um médico missionário lá no além-mar. O projeto começa todo aqui também numa sala de aula, numa aula bem dada. A infância tem sido atacada, vocês sabem disso, e como consequência da infância estar sendo atacada, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e por aí afora, vai nesse efeito dominó. A nova infância é uma infância que ela não tem mais parâmetros, limites, que ela está sendo engolida por um sistema em que está tornando meninos e meninas sem saber nem o que são, nem o que querem, a não ser se meterem em mais confusões desse mundo. Nós já passamos por mudanças, vivemos tempos de mudanças e como encaixá-las. Não é correndo atrás das mudanças, mas é estando firme na rocha, com a âncora certa, para não seguir para as mudanças. Tomem nota disso. Claro que temos mudanças úteis, mas temos algumas que são só modismos. Alguém já disse, tome nota, para barco que não tem rumo, qualquer vento é vento bom. Para barco que não tem rumo, qualquer vento é vento bom. Aí vem uma novidade, vem um modismo, vem uma coisa nova, vem uma coisa que as pessoas, está dando certo em tal igreja, está bombando. Meus irmãos, a única coisa que dá certo numa igreja é o Evangelho da graça de Deus, sendo pregado, ensinado e incentivado. Qualquer programa ou programação, você verá que poderá ser até perigoso para a sua igreja. O mundo ele não mudou tanto, como mudou quanto. Nesses últimos 200 anos,
pegando ali do século XVIII, aí emenda 19 e 20. Nesses últimos 250 anos, o mundo mudou quanto? E quando começou a mudar o mundo, nessa velocidade que nós estamos hoje, afetando também a área do ensino? Aproximadamente, até mesmo antes de Cristo, estamos pegando a época dos filósofos gregos, de sábios mais antigos do que eles, espalhados pelo mundo. Durante 4.800 anos, não houveram muitas mudanças. Como era o mundo durante 4.800 anos? Uma família patriarcal, centrada no pai, o pai chefe da família. Hoje, se você falar disso, você pode até ser preso pela Barbie. É tudo contra o patriarcado agora, não é? Mas a família durante muito tempo, também aqui no Ceará, quem sabe, seu pai, ele conduzia a família de uma maneira ou de outra, do jeito dele. A vida era mais agropastoril e a vida era eminentemente local. Nós nem sabíamos que existia Hong Kong. Nós nem sabíamos que existiam outras línguas. Conheço a história de um homem que veio a ser médico, criado na roça. Criado na roça lá em Minas Gerais, o que acontecia com ele muitas vezes é que ele estava carpindo quando garoto, carpindo. De vez em quando ele levantava assim a cabeça, dava um jeito nas costas aqui, que estava incomodando um pouco. E naquilo ele viu passar um avião. E ele disse, poxa vida, um avião está vindo de lá, está indo para lá. É claro que ele sabia que existiam aviões, ele já tinha visto foto de aviões, mas naquele dia aquele avião passou. E ele parou e pensou, está vindo de lá, está indo para lá, desapareceu, foi lá. Então quer dizer que existe mais lugar para lá, existe mais lugar para cá. Na sua ingenuidade de menino da roça, que só vivia ali na localidade. Aquele rapaz depois, por graça de Deus, que era analfabeto, vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai fazer o curso do antigo Mobral, vai morar no Rio de Janeiro, de favor, na casa de uma família evangélica, vai se formar e vai ser um grande médico para a glória de Deus. Mas a vida era assim, patriarcal. O pai chegava, todo mundo tomava as refeições juntos, todo mundo almoçava juntos, vida agropastoril e uma vida eminentemente local. Aproveitava-se o dia de trabalho. De que maneira? O dia, assim que o sol levantava, você já estava de pé para trabalhar. E nesse contexto aqui, durante 4.800 anos aproximadamente, as pessoas trabalhavam durante o dia e à noite era mesmo para reclusão, para descanso, dormia-se cedo. Conveniou-se até dizer, fulano dorme com as galinhas. De tão cedo que era, porque quando o galo cantava, muitas vezes a pessoa já estava até de pé. Convivências com perigos e mortes por infecção. Não haviam medicamentos, não haviam anti-inflamatórios, não se descobriram muitas vacinas ainda. Então, durante 4.800 anos, a vida também era muito curta. O Brasil, durante muito tempo, a estimativa de vida de um brasileiro, durante grande parte do tempo de existência da nossa pátria, era de 45 anos de idade. Quem passasse de 45 anos já estava no lucro. Por quê? Porque infecções, porque qualquer corte, qualquer coisa que infeccionasse, podia ser perigoso mesmo. Assim, a expectativa de vida era muito curta. Mas eis que vem questões muito importantes no avanço da humanidade. Interpretava-se a vida em pelo menos 7 modos, em todos os lugares. O que era a vida até então, durante 4.800 anos? É nascer. E se sobreviver, você está no lucro. Então nascia, se você fosse uma criança mirradinha, qualquer coisa assim, não ia sobreviver. Então você não tinha muitas chances. Mas se você sobrevivesse às doenças da infância, às enfermidades da infância,
Você nascia para trabalhar. Quantas pessoas mal largavam a chupeta e já pegavam no cabo da enxada? Iam trabalhando assim, quem sabe a história dos seus bisavós, a história dos seus avós, quem sabe até mesmo a história dos seus pais, passa muito por isso. Viver para trabalhar. Também não havia lugar para estorvos. Se você não rendesse, se você não produzisse, você logo era chamado a atenção, porque não tinha lugar para preguiçoso, não tinha lugar para acomodado, não tem que ser estorvo coisa nenhuma. Assim era a vida. Não havia também durante muito tempo classificação detalhada. Hoje a gente tem o bebê, o menino, o pré-adolescente, adolescente, jovem. Não, naquele tempo não. Naquele tempo era um tempo de ser criança pequena e depois já era criança trabalhadora. E vocês podem ver que haviam meninos e meninas que começavam a carpir, começavam a carregar, desde ter infância, 6 anos, 7 anos. E assim era a vida, não tinha, não, ele ainda é jovem, ele ainda é adolescente. O jovem era um homem, só que mais novo. Um adolescente era um homem, só que mais novo. Um adolescente era uma mulher, só que mais nova. Tanto é que muitas moças casavam com 13 anos, 14 anos, já eram mães, já tinham as proles todas, porque assim vivia o mundo durante muito tempo. E as pessoas viviam também muito mal, no sentido de um cansaço, de um enfado, de se matar de trabalhar para ganhar uma miséria, não ter dinheiro para comprar sequer 2 mudas de roupa. Pessoas literalmente se matavam de trabalhar, e o que dominava durante essa faixa de tempo que lhes pronunciei, muita ignorância. Pessoas iletradas, não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam interpretar um texto, conquanto fossem pessoas inteligentes. Sabiam fazer um remendo numa coisa, aprimoravam uma maneira de melhorar a produtividade. A inteligência nunca faltou para o homem. O que não tinha despertado durante esse tempo todo, na grande massa de pessoas, foi a intelectualidade, o saber pensar de maneira racional, lógica, progressiva. As pessoas viviam numa ignorância grande, ainda que tantos deles inteligentes. E com isso, se você era inteligente, mas não sabia como fazer, como avançar, só ia até ali, o que sobrava? Frustrações. Se você quisesse até se destacar um pouquinho na sociedade, logo incomodava a gente, poderiam vir as perseguições e muitas vezes não poucas punições. Nesse contexto todo, o ser criança era ser um ser em risco. Na Roma antiga, por exemplo, se uma criança fosse doentinha, se tivesse nascido com alguma aleijão, ela era jogada na rua. Os pais jogavam aquele menino de 1 ano de idade na rua, 2 anos na rua, e aqueles meninos eram até devorados por cachorros, ou alguém recolhia para levar, para ganhar um pouquinho mais de corpo, para servir à prostituição. Assim era na Roma antiga. Não havia muita vantagem também na Grécia antiga. Na Grécia o conhecimento, o estudo era para pouquíssimos, a maioria também ia ser escrava. Quem nascesse sem condição, não teria mesmo condição. A infância era formada por uma fragilidade, sempre foi frágil, mas num período em que não havia auxílio, medicamentos, consideração pela infância. Durante 4.800 anos, pelo menos, a fragilidade desses meninos e meninas eram vistas como um demérito dos 4 Is. Essa pessoa não ia muito adiante, muito à frente, porque era uma pessoa inexperiente, era uma pessoa insegura, era uma pessoa incapaz e era uma pessoa indefesa. Que chance esses meninos tinham? Não havia infância, não havia alegria, sobrava medo, espancamentos, eram torturados. Que tristeza a infância durante tantos e tantos séculos na história da humanidade. E assim
como é que uma criança sobrevivia, se é que ela sobrevivesse. Aquela pessoa, tão nova em idade, ela definitivamente, ela crescia sem infância. Vá logo, menino, tem que ir para a roça. Vá logo, menina, aveste, vamos para a roça. Vai carregar isso, vai fazer aquilo outro, vai trabalhar nas minas de carvão. Uma pessoa existia sem infância e tinha que superar o que chamamos de os 4 Os. Já vimos sobre os 4 Is. Agora os 4 Os. Esses meninos e meninas passavam na base da opressão, passavam na base da obrigação, quase que animais de carga, no ostracismo, no esquecimento. Se adoecesse, pode morrer. A gente faz outro filho, coloca no seu lugar. E isso despertava nos seus corações o que? Ódio. Pessoas nasciam para viver dessa maneira, para crescer dessa maneira, para sofrer desse jeito. Quanto ódio no coração, quanta raiva no coração. Aí começou a surgir o que chamou-se, conveniou-se de a nova infância. Celso Gottfried, ele escreveu um livro que conta muito de como fora a infância e como a infância passou a ser vista nos últimos 200 anos. Veja que um garoto está sentado num balanço, mas olhando agora para o universo, olhando para tudo que está à sua frente, como que da sua janela, ele vê das montanhas além, muito além, muito além. Mas como foi que as crianças saíram de uma situação tão desesperadora, tão cruel, tão animalesca, tão brutal, para poder sentar num balanço e brincar de balanço, para poder sonhar e viajar com a imaginação, e quem sabe um dia achar lindo o céu estrelado e ter condição de estudar astronomia, gostar da terra, estudar a agricultura. Como é que esses meninos e meninas mudaram essa perspectiva terrível de tanto tempo? A partir do século XVIII, alguma coisa vai acontecendo, e é por isso que eu vou lhes contar essa história. Século XVIII, na Alemanha. Como era a infância na Alemanha? Quem já tivesse 9 anos de idade para cima deveria trabalhar gradativamente. Uma pessoa de 9 anos na Alemanha, o gradativamente é que ela começava a trabalhar no mínimo 10 horas por dia. Nas minas, os meninos eram responsáveis por levar baldes pesadíssimos de cascalhos que eles iam cavando nas minas para não ficar aquele entulho. Eles faziam aquele caminho de formiguinha. Vocês lembram, alguns de vocês, talvez, aquelas imagens de Serra Pelada? Quase isso na proporção local do ambiente. Mas 9 anos era a idade média para se começar a trabalhar. Mas muitos pais que queriam dinheiro, que precisavam de dinheiro, chegavam para um menino de 7 anos e disse: não, ele já tem 9, ele já tem 9. E meninos cresciam com gravíssimos problemas de colunas, de dores, sem vida, sem existência. As crianças menores, isso significa as crianças de berço, isso significa ainda as crianças que não tinham controle do seu estado fisiológico. As crianças muito pequenas ainda, 4, 5, 6 anos, elas ficavam numas casas de custódia. Para quê? Para que seus pais pudessem trabalhar. Mas nessas casas de custódia, as condições não só eram mínimas, mas muitas vezes insalubres, sujeira terrível, imundícia, dorme pelos cantos, alimentação rala. Na verdade, muitas vezes uma papa que era mais alguma mistura com água do que tudo na vida, para dar para tantos meninos e meninas. Num local de trabalho pesado, escravo, um grupo de até 200 crianças chegavam a trabalhar em média 10 horas por dia, carregando, indo buscar água, muitas vezes sofrendo todos os tipos de mazelas que vocês pudessem imaginar, de maus tratos,
até serem viciadas. Aí aqueles, geralmente senhoras idosas, viúvas, algumas delas muito rabugentas, iradas pela vida, como consequência de já terem vivido, passando pela vida só com sofrimentos. Aquelas pessoas que ficavam cuidando de crianças, guardadores de crianças, muitos deles eram brutos e não poucos eram cruéis. Esses meninos e meninas passavam por espancamentos como norma de disciplina. Muitas crianças pequenas, chorando com fome, chorando com desassossego, lhes davam algo que fosse dopante. Crianças eram embriagadas, ficavam bêbadas para ver se dormiam o dia todo. Que situação é essa? Que situação de maldição é essa? Crescer assim, viver assim, existir assim. Isso nunca foi e nem será vida. Até que eu lhes conto a história de um homem chamado Friedrich Froebel. Friedrich Froebel. Você talvez nunca ouviu falar dele. Alguém aqui já ouviu falar de Friedrich Froebel? Pois vocês nunca mais vão esquecer de Friedrich Froebel. Alguém que creu que mudanças certas para melhor, visando o bem do próximo, seria possível. Friedrich Froebel, ele é considerado o pai do jardim da infância e dos jogos educativos. Já comprou algum jogo educativo para o seu filho? Já teve a alegria de fazer algum joguinho com a sua filha? Graças a Deus por um homem como Friedrich Froebel. Já teve a alegria de levar o seu menino pequeno, sua menina pequena, para a escola. Ele ali todo uniformizadozinho, bonitinho, indo para o jardim da infância. Tudo isso foram sonhos que Deus colocou no coração desse homem. Friedrich Froebel. Ele foi um revolucionário, sim, para melhor e para o bem do seu tempo. E ele foi um visionário do que? Leia comigo lá o que está na parede. Do resgate, da dignidade, da infância. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho resgata dignidades. O Evangelho traz à vida alegria. O Evangelho faz com que um que não era nada passe a ser alguém que segue a Cristo, nova criatura. Eu também sou do Nordeste. Eu sou pernambucano de nascimento, sou radicado em São Paulo há um bom tempo. Mas a minha vida é colecionar histórias. Tenho lá o meu Facebook, coloco várias histórias que eu vou encontrando pelos caminhos, pela vida, mas eu não esqueço da história de um rapaz no Maranhão. Maranhão, estado vizinho de vocês. O riquíssimo Maranhão e ao mesmo tempo o miserável Maranhão. Como pode? Como pode um estado tão rico como o Ceará ter tanta miséria? Um estado tão rico como o Maranhão ter tanta miséria? Gente vivendo de miséria. No sertão de Pernambuco, gente comendo calango. Vocês sabem dessas histórias. E muitas moças que foram criadas dessas maneiras, meninas, sem futuro, sem esperança, sem nada. O que sobrara para aquela moça de 14 anos de idade, fora vender seu corpo. E ela então, com 14 para 15 anos de idade, entrou num prostíbulo, com outras mocinhas jovens também. Mas eis que o Evangelho estava chegando no Maranhão. Naquela região do Maranhão, missionárias saíram lá do além-mar e vieram e começaram a fazer trabalho com as crianças. E uma igreja surgiu, tinha um casal de missionários local, perseguidos pela ideia da maioria que jogava pedra, que xingava, que ameaçava. A religião da maioria oprimia, mas aqueles missionários perseveraram e aquelas moças começaram a fazer então trabalho com as crianças, de educação, de ensino. Fizeram uma EBF. Foi menino, e na EBF surge menino que eu nunca vi de onde. E aquela moça, já na prostituição, há uns 5 anos, agora com 20 anos, seu menino com 4 para 5 anos, aquela moça deu banho no menino. Disse: "Vá, meu filho, pode ir, vá. Mamãe vai ficar daqui olhando, com vergonha até de se aproximar do local."
E o menino foi. Gostou, meu filho? Gostei, mãe, amanhã tem mais. Você vai voltar, meu filho. E ele ia, e a mãe vinha. Depois, conveniou-se que aquele menino começou a ir todo domingo para a igreja. A mãe morria de vergonha por ter a condição que tinha. Aí descobriu duas mocinhas que iam passando para a igreja. Moças, vocês podem levar meu menino, porque eu só posso ir até aqui. Eu morro de vergonha de chegar lá perto. Como que eu não sou digna de chegar lá. Ah, claro, aquelas moças crentes abraçaram aquele menino. Passavam lá, não tinham nenhuma vergonha. Pegavam o garoto, levavam o garoto para a igreja e voltava. Aquele menino com 7 anos de idade voltava para o prostíbulo. Reuniam-se as prostitutas e ele contava a escola bíblica dominical que ele tivera para as prostitutas. E ele contava do que aprendera. E aquelas moças ficavam fascinadas com Jesus. Fascinadas com a palavra de Deus. Aquele menino com 12 anos evangelizava todas elas. Elas morrendo de dor, morrendo de vergonha, morrendo de tristeza. Não tinham outra situação para elas. Aquele menino com 16 para 17 anos, sabendo de todo o contexto, disse: mãe, eu estou sentindo que Deus está me chamando para ser pastor. Aquele missionário providenciou, aquele menino foi estudar na capital. Literalmente, aquele menino era filho de uma prostituta. Mas todas aquelas prostitutas ouviram do Evangelho de Deus. E a graça de Deus veio, que a igreja foi absorvendo uma para trabalhar aqui, para ajudar ali. Largaram aquela vida. Saíram da miséria, saíram da prisão, saíram do pecado, saíram da escravidão, de serem usadas e ser viciadas por tantos. Porque homens e mulheres tiveram coragem de ir, de fazer e de ensinar. Coragem de ir, coragem de fazer e coragem de ensinar. Meus irmãos, vocês, como eu também, nós somos muito bons de iniciativas. Já esboçamos tantos planos, já fizemos tantos planos. Vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Nós somos até bons de iniciativas. O que nós não somos bons é de acabativas. Nós não temos acabado bem um projeto que sirva, que atue. Mas Friedrich Fröbel, ele teve um projeto na vida. Ele começou o que em alemão se chama Kindergarten, jardim da infância. Foi algo tão bonito que ele trouxe de volta a dignidade da infância. Antes dele, crianças eram mandadas para as indústrias e minas de carvão, para o trabalho pesado, como já lhes disse. Fröbel é considerado um dos maiores educadores de todos os tempos. Onde nasceu? Qual foi a sua formação? Quais as atividades de Friedrich Fröbel? Ele era filho de um pastor. Ele era o filho mais novo de 6 irmãos. Ele nasceu e cresceu na Alemanha, na cidade de Oberweissbach. E ali tinha tido um avivamento espiritual. Tempos dos grandes pregadores dos avivamentos. E o avivamento não só aconteceu no Reino Unido, país de Gales, na Inglaterra, mas também chegou e soprou para os lados da Alemanha. E a voz do Evangelho de novo ecoa na Alemanha. E lá em Oberweissbach, famílias estão crendo, se convertendo, quebrantando, orando. E esse rapaz, ele é fruto de um avivamento espiritual. Você quer ser usado por Deus? Não corra atrás de métodos, não corra atrás de meios, corra para aquele que pode encher a sua vida, para que você possa ser útil para a glória de Deus. E esse rapaz então disse: a minha existência é para a glória de Deus, a minha existência é para o bem do próximo. E o que é que eu posso fazer? A mãe de Fröbel faleceu quando ele tinha 9 meses de idade. Nunca viu a sua mãe. Fora bem criado por tias, depois o pai vai casar novamente com uma mulher piedosa. Aos 15 anos, seu pai colocou para aprender uma profissão chamada de Waldforster, ou seja, um guarda florestal. Então ele tinha que cuidar da reserva florestal, dos animais. Na Alemanha tem muito disso, de contar os animais que estão ali, fazer uma estimativa, fazer uma média. E ele teve tempo de ver os animais. E ele viu os animais chegando, e ele ficava encantado com o que via.
aquele servo vindo beber água e ele observando a majestade daquele animal lindo, um porco do mato passando arisco, e ele vendo, e ele se encantou com a natureza. E ele também via as árvores, ele também via as folhas, ele também viu as flores. Sabe o que aconteceu com Fröbel? Ele encheu a sua mente do imaginárium, do imaginar, do pensar, do vibrar. Será que você está ficando mais desumano porque só vê você no espelho, só vê o bico do seu sapato? Você não se alegra e vibra com a criação de Deus. Eu estou num local hospedado que tem um gato. O gato já está tão meu amigo, já está deitado na cama que eu deito. Mas que gato lindo! O jeito dele, a maneira dele ser gato, é uma coisa linda. Eu tenho um dom que Deus me deu, que é o dom de cuidar de cachorro de rua. Eu amo cachorro de rua. Quando eu posso, eu compro ração para um, estou ali com outro. Encontrei um cachorrinho que foi abandonado numa mudança lá. Magrinho, pequenininho, dei o nome de Cibito para ele. Cibito, uma maravilha. Famílias lá estavam cuidando do Cibito agora, adotaram um Cibitinho, que bom. Mas foi ele vendo a natureza que ele vibrava com Deus. Ele não só ia para os cultos, mas o culto não saía dele. Continuava glorificando a Deus onde estava. Chegou aos 18 anos e ele foi para a Universidade de Iena. Ali ele estudou matemática e mineralogia. Desenvolveu um pensamento lógico, matemática, que o vai ajudar a montar joguinhos, para despertar o interesse, a inteligência aguçada, a maneira de pensar. E a mineralogia, de tanto que ele foi juntando pedras, lidando e vendo com pedras. Olha quantas coisas nós podemos fazer com as nossas crianças também, despertando sempre o interesse para o mundo que Deus criou. Ainda estudou arquitetura em Frankfurt. Deus está preparando esse homem. Esse homem está sendo preparado por Deus para uma grande obra. Agora ele já podia dar aulas e ele começou a dar aulas na chamada Escola Modelo de Anton Gruner, na cidade de Frankfurt. Na sua época, havia um suíço que estava fazendo muito sucesso também com o ensino, chamado Pestalozzi. E ele foi para a Suíça para também trabalhar com Pestalozzi. Mas aí ele, ensinando, ele desenvolveu a sua pedagogia. Qual era a pedagogia de Fröbel? A pedagogia dele é que crianças são como que pequenas plantas. Plantinhas que devem ser cultivadas, preparadas, adubadas, protegidas, porque darão muitos frutos. Você está entendendo agora porque se chama jardim da infância? Porque vem disso, de alguém que com muito gosto, com muito jeito, vai trabalhando com as plantinhas, vai vendo o desenvolvimento das plantinhas. E quando é em 1837, isso é bem no contexto do tempo, por exemplo, de Charles Spurgeon, ele vai fundar o que é chamado de Jardim da Infância. Mas em alemão, ali está agora a palavra em alemão. Deixar vocês baterem a foto desse slide. Estão gostando da história ou eu paro aqui? Muito obrigado, meu irmão. Vou pagar uma Coca-Cola para você. Em alemão, Jardim da Infância é chamado de Kindergarten. Está ali em cima. Que na verdade é Jardim das Crianças. Como é que você vê uma criança? Como é que você vê a infância? Se você vê como um incômodo, hoje vivemos a geração de pessoas que não querem ter filhos, que abominam a ideia de ter filhos, preferem ter um gato, preferem ter um cachorro, do que ter uma criança. Essa ideia até está entrando em algumas das nossas igrejas, pessoas vaidosas. Não, mas se eu ficar grávida, meu corpo, como é que vai ficar depois? A herança do Senhor são os filhos. As crianças bem cuidadas, bem orientadas, bem adubadas. Mas a escola era uma extensão do lar. Isso aqui é antes da escola bíblica dominical, gente. A escola é uma extensão do lar. Hoje querem tirar a criança do lar, querem deixar a criança numa escola, querem deixar a criança com outras pessoas.
a escola, o jardim da infância, idealizado por Frömmel, era de fato uma extensão de casa para que a criança estivesse confortável. De suma importância, a educação da criança no lar e a continuidade necessária do jardim da infância. Mães que me escutam nessa noite, vocês responderão diante de Deus. Vocês pagarão caro se, podendo ficar em casa, tendo condição de ficar em casa para cuidar da sua criança na primeira infância, segunda infância, os 7 primeiros anos, tanto de um menino como de uma menina, são importantíssimos e necessitados da mãe. Mas se você quer provar que você consegue, porque você está cheia de uma agenda, porque você quer provar para o seu pai que você consegue, que você pode, você quer mostrar que você é independente, até mesmo seu marido, você não é submissa a ninguém, nem nada, você estará colocando os seus filhos em risco. Vão pisar nessas plantinhas, vão machucar essas plantinhas, e você terá a grande culpa, porque podendo estar, podendo cuidar, podendo adubar, podendo ver o crescimento bonito que só uma mãe consegue ver, você está se ausentando. Nenhum braço, nenhum abraço é igual ao abraço e o abraço da mãe. Pode ser a melhor babá, mas a melhor babá não é mãe. A avó não é mãe. A tia não é mãe. A cuidadora não é mãe. Mãe é você. Então cuide muito bem das suas crianças, para que ela seja e tenha um crescimento contínuo muito bonito e tranquilo. Uma pessoa, segundo Frömmel, precisa aprender logo cedo o que significa. O que significa isso? O que é isso? Para que isso? Sabe quantas perguntas uma criança é capaz de fazer por dia depois que aprende a falar? Até 300 perguntas por dia, já lhes falei isso. Agora imagine incentivada, imagine pegar uma coleção de folhas, imagine você pegar uma coleção de fotos de pássaros, ou estudar os pássaros, ou ver como agem as formigas, ou ver como voam as abelhas, enfim, quanta coisa linda você pode fazer com a criança. O que significa a criação de Deus, o que significa essa interação com o mundo de Deus, o que significa se alegrar com as obras do Criador, o que significa, e se sabe isso desde cedo, que os céus proclamam a glória de Deus. Ele vai se emocionar com isso. Uma noite estrelada, um luar lindo. Fiz um curso na Ásia certa vez com uma das maiores mentes brilhantes da NASA. Cuidou de muitos programas espaciais da NASA. E ele disse: o que mais me cativou é quando eu olhava para o céu e eu perguntava: o que é que significa? O que é isso? Como é isso? E instigado, curioso, desejoso, se tornou um dos maiores nomes da NASA, do tempo da NASA, de todo o tempo da NASA, glorificando a Deus e falando de Jesus Cristo. Conceitos de Friedrich Frömmel. Desejemos manifestar ao exterior o que nos acontece interiormente, nossa união com Deus. Frömmel tinha uma crença tão profunda e arraigada de que quanto mais cedo uma pessoa conhecer os caminhos de Deus, amá-lo, servi-lo de todo o coração, que homem vai ser, que mulher vai ser, quantas dores serão evitadas, quanta consciência do que significa ser gente, quanta consciência e bondade para servir ao próximo, para se identificar com a dor. Então, como nós podemos ser exteriormente, deve ser consequência do interiormente com a nossa união com Deus. Que nas nossas escolas bíblicas dominicais, desde cedo, e que assim as pessoas cresçam conosco, quem aqui entrar nesse ambiente, quem aqui entrar nessas salas, saibam o que significa a nossa união com Deus. Esse era o seu conceito. Ele dizia que o educando, a criança que está aprendendo, pela primeira vez na história de crianças alemãs, o educando tem que ser tratado de acordo com a sua
dignidade de filho de Deus. Agora, meus queridos, vocês estão aí ouvindo, sentados, mas coloque-se na época, coloque-se no tempo, que menino era chutado como cachorro, que crianças ganharam aleijões de pancadas que tomaram, deslocaram bacia, clavícula, não tinha como consertar, cresceram agora com aleijões, com dores, com machucados, alguns deles eram espancados com cicatrizes tremendas, marcados a ferro e fogo. E é nesse contexto que esse homem diz: as pessoas têm a dignidade de serem filhos e filhas de Deus, dentro de um clima de compreensão. Compreenda que tem fases da vida, compreenda que ele é uma criança, que ele está aprendendo, compreenda que ele deve ter a liberdade da infância dele para brincar, para sonhar, para imaginar. Tudo isso nós devemos a esse homem de Deus. Ele disse agora do educador. O educador é obrigado a respeitar o discípulo em toda a sua o quê? Integridade. Está vendo como ele tem uma noção da vida? Está vendo como ele tem uma noção de quem são as pessoas? Seus alunos têm nome. Seus alunos têm necessidade. Infelizmente, vivemos a época e a geração em que as pessoas acham que ministério que vai para frente é ministério de igreja lotada, mas não sabe o nome das pessoas, não sabe quem vem, não sabe quem está ali, como está ali, não olha nos olhos, não conversa, não interage. Esse homem dizia que o educador, ele tem a obrigação de respeitar o seu aluno, o seu discípulo, em toda a sua integridade. Ele dizia que o educador deve manifestar-se como um guia experimentado e amigo fiel, que exija e oriente com mão flexível, mas firme. Não há negócio para a safadeza, mas há compreensão para os inexperientes ainda, do tipo: vamos acertar, meu filho, agora você vai aprender a fazer assim, 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 repetir, mostrar. Não é somente um guia o que está educando, mas também é o sujeito ativo da educação daquela pessoa. Seus alunos estão aprendendo alguma coisa com vocês, ou só estão ouvindo de vocês alguma coisa? O professor dá, mas o professor também recebe. Costumo dizer que na escola bíblica dominical, quem mais aprende é o professor. Como a gente aprende dando aula? Para a gente e para os outros. Então esse professor, ele dá e recebe, ele orienta, mas ele deixa em liberdade também para o aluno sonhar, criar, desenhar, pintar, escrever. O professor é firme, mas também concede aquele tempo de sabedoria. Vá, meu filho, pode ir, continue, faça mais. Tem um vídeo na internet que eu acho lindo, de uma professora, uma cantora francesa de muito tempo atrás, chamada Edith Piaf. Ela cantava com uma voz assim fantástica, tinha uns tremorzinhos na voz dela que era fantástico. E o pai daquele menino colocava as músicas de Edith Piaf para cantar, para tocar. E ele ouvia as músicas de Edith Piaf. E ouvindo as músicas de Edith Piaf, ele conseguiu dar aquele tremorzinho na voz dele, fantástico. Chegava na classe, ele cantava. Gostava de cantar. Ao invés da professora dizer assim: quieto, menino, está atrapalhando a aula. Ela tinha essa concessão: canta para a gente, canta para a gente. E ele, incentivado, cantava tão bonito. Essa sabedoria de ver o potencial, de ver a criatividade. Nós precisamos ser mais humanos. No mundo desumano, no tempo de Frobel, estavam sugando a infância com maus tratos. Hoje estão sugando a infância com tecnologia. Estão acabando com os nossos meninos e meninas. Segundo Frobel, o educador deve conhecer os diversos graus de desenvolvimento do homem. Preste atenção aqui, por favor. Para ele não era menininho, criancinha. Para ele era um homem em desenvolvimento. Para ele era uma menina se desenvolvendo em mulher. O objetivo é um homem, o objetivo é uma mulher. Não malandros, não folgados, não moles, não frouxos, não acomodados, mas homens.
O Evangelho traz para a gente a dignidade masculina para os homens, a dignidade feminina para as mulheres. Precisamos de referenciais e precisamos de incentivos. Então, para ele, você está analisando os diversos graus, de 5 para 6 anos, de 7 para 8, de 8 para 11, aqueles avanços todos do saber, do compreender, do estar se formando um homem. Nós devemos, de fato, cuidar com o desenvolvimento do homem para realizar a sua tarefa com êxito quando elas chegarem e como chegarem. Sendo 3 as fases de desenvolvimento, que vão desde quando o homem, sempre achei isso lindo nele, nasce até a adolescência. É um neném homem, é uma neném mulher. É um menininho homem, é uma menininha mulher. É um adolescente homem, é uma adolescente mulher. Não tem que afrouxar em nada e em conceito algum ser modificado. Aqui está a primeira foto do primeiro jardim da infância do mundo. Em 1892. Agora vejam o espaço, vejam o ambiente, vejam o cuidado com a dignidade, vejam os detalhes, meus irmãos. Muitas vezes nas nossas igrejas, as piores salas estão com as crianças. Os instrumentos que não tocam mais e tocam bem, manda para o departamento infantil. Escolas dominicais, onde os meninos estão se amontoando, só tem uma cadeira, 2, uma mesinha. Condição de pintar, de desenhar lá, poucas, por desleixo nosso. Se tem um povo que quebra material, se tem um povo que perde material, é o povo evangélico, nunca vi igual. Mas olha que beleza. Vejam o tamanho das janelas, para a luz entrar, para também ter toda uma ventilação. Olhe como o pé direito é impressionante. Dignidade para com a infância. Ele foi o defensor do desenvolvimento genético, seguindo as seguintes etapas. A pessoa tem a infância, a meninice, a puberdade, a mocidade e a maturidade. E o alvo é que a infância seja direcionada para a maturidade. A meninice seja direcionada para a maturidade. Para quando chegar de fato a fase da mocidade, a pessoa esteja bem consciente da maturidade. Um menino de 7 anos tem que ter a maturidade de 7 anos. Uma menina de 12 anos tem que ter a maturidade correspondente ao que se exige e se espera de uma menina de 12 anos. Um rapaz de 18 anos deve ter a maturidade de 18 anos. Chega de um rapaz de 18 anos com a maturidade de 8 anos. Pais estão falhando. Pais estão perdendo seus filhos. E os seus filhos estão se perdendo na vaidade dos seus próprios pensamentos. Todas as fases são importantes igualmente, com gradações de continuidade e desenvolvimento em 3 tipos de operações: ação, jogos e trabalho. O trabalho vai trazer dignidade para esses meninos. Não é para ficar folgado em casa. Não existe a idade do vagabundo e só depois é que se vai trabalhar. Meninos e meninas têm que aprender as tarefas de casa, têm que realizar as tarefas de casa, têm que cuidar daquilo que corresponde à sua força e à sua capacidade. Meninos e meninas têm que aprender ação de menino, ação de menina. Os jogos eram de disputas, os jogos eram de raciocínio, para aguçar da inteligência cada vez mais e criando a intelectualidade que pensa soluções às mais difíceis. E sempre o trabalho fazia parte do jardim da infância, meninos e meninas saberem cuidar da horta, saberem o que plantar, quando plantar, como plantar, saberem para a vida. Mas o dia, no jardim da infância, começava muito cedo. O dia começava com Deus em casa. Depois seguia com Deus na escola. Aí vem campanhas e ideias para tirar Deus da escola, não se ora mais na escola, não pode mais falar de Deus na escola, não pode mais distribuir Novos Testamentos na escola. Aonde isso vai parar, meus irmãos? Nós vamos perder muitas vidas. Sabia-se de Deus na instrução. O Deus de toda a glória
Ele nos fez entender a matemática por causa disso, para isso. Faz sentido quando a gente coloca essas pilastras aqui e tudo, todos os cálculos, a engenharia, como a gente fazer então tal coisa, tal construção, um moinho, como o moinho funciona. E aqui, antes mesmo do boom da Revolução Industrial, nós vamos ter pessoas trabalhando, sabendo fazer bem feito com a instrução. Honrava-se a Deus no trabalho, e era um trabalho aprendido com esmero, com dedicação. Meados do século XX, e sempre no século XXI, 4 fenômenos e 6 repercussões consequentes com débitos. O que fizeram com a educação, o que fizeram com a dignidade, o que fizeram com o ensino. E isso também tem vindo para dentro das nossas igrejas, como está o nível da nossa educação, como está o nível do nosso ensino. Porque estamos tão pobres em conhecimento. Então, já em meados do século XX, de maneira muito forte, crescente e acentuada, retira-se Deus das escolas. Também diminui-se a sua presença em casa. Agora vejam que ali os dois estão apagados. Mas daqui a pouco nós podemos ver que começa-se a enaltecer o homem na igreja. E também enchem os jovens de direitos sem deveres. Essa é a geração dos jovens mais com direitos que existe sem dever nenhum. Há uma expressão para isso em São Paulo que eu acho muito pertinente. Esse menino é um folgado. Essa menina é uma folgada. E daí o que aconteceu mesmo, a partir do século XX, meados do século XX, é que Deus em casa diminuiu-se, na escola perdeu-se, tirou-se. O que sobra agora é uma infância idolatrada. Existe a idolatria parental também dentro das nossas igrejas. A meninice agora é quem passa a decidir e comandar. Na verdade, eu coloquei até entre colchetes, porque tem muitas casas em que os filhos estão mandando. Quem manda na sua casa é o júnior. A puberdade, 12, 13, 14 anos, é estruturada agora na base da vontade pétrea de meninos e meninas. Não querem dormir, não dormem. Querem passar o dia jogando, jogam. Exigem isso, exigem aquilo outro. Os pais negociaram a autoridade. Que pena. A adolescência, ela que existe, e ela ganha esse termo a partir do século XIX, mas para o final do século XIX, o verbo vem do verbo adolescer, que seria o verbo amadurecer, mas só chegou mesmo para adiar compromissos. Vamos falar um pouquinho desse adiar compromissos, já quero estar me dirigindo para o final. Mas adolescente se tornou um pequeno príncipe, mas um rei tirano dentro de casa. Muito cuidado com a questão como você vê os adolescentes, porque na visão de Fröbel, na visão da palavra de Deus, já deveriam ser pessoas amadurecidas, conscientes da dignidade do trabalho, da honra da palavra e do compromisso. Já deveriam estar conscientes até mesmo para namorar, como não enrolar ninguém. Consequência disso, já vamos para 70 anos aproximadamente, que a mocidade vai ficando cada vez mais preguiçosa. Quem trabalha com jovens, quem tem alguns estagiários, sofre com isso. Estagiários moles, frouxos, preguiçosos. E a maturidade que não vem, e a maturidade que nem se tem mais. E aí, o que acontece em alguns programas é o assistencialismo governamental. Bolsa disso, bolsa daquilo outro, bolsa preguiça. Bolsa sanguessuga, bolsa muriçoca em alguns locais da região. E aí uma máquina vai alimentando a outra e acabando com o país. Esse homem, Daniel Stigel, deixe-me mostrar um pouco do seu currículo. Impressiona. Psiquiatra clínico, graduado em Harvard, professor,
co-diretor de centros de pesquisas na Universidade da Califórnia. Segundo a Universidade da Califórnia, eita, a Universidade da Califórnia disse, está vendo? Vamos seguir, vamos atrás. Vocês estão correndo atrás de todos esses que estão dizendo coisas e deixando a palavra de Deus de lado. A última palavra da psicologia, a última palavra da universidade tal, do doutor tal, é o que está também entrando nas nossas casas e muitas vezes nas nossas igrejas. E ganha sucesso por ser autor de best-sellers. Seus livros vendem, mas aos milhares. Daniel Stigall, ele disse, a adolescência de uma pessoa vai até seus 24 anos de idade. Eu gosto quando eu digo isso, porque eu vejo a reação de vocês. Um adolescente de 24 anos de idade, já pensou, gente? Um menino barbudo, adolescente de 24 anos de idade, mas a coisa não para aí. A coisa não para aí, porque na Universidade de Cambridge, segundo o Dr. Peter Jones, depois dos 24 anos, em vários casos, o organismo desses meninos, os organismos, dependendo de casos e organismos, poderá ocorrer um período de transição capaz de durar até 6 anos para frente dos 24, viu, gente? Para começar a sair da adolescência. Então, um adolescente, segundo alguns da Universidade de Cambridge, vai até os 32 anos de idade. Está vendo como o diabo age? Está vendo como a gente está entrando nessas? Está vendo como você já vê seus alunos de 18 anos de idade na igreja ou na escola sem responsabilidade nenhuma? 21 anos, um funcionário de 25 anos de idade sem responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque ele é o adolescentão. E você vai ver alguém com 32 anos dizendo, olha, eu sou adolescente ainda, você não pode falar essas coisas para mim. Chamam isso de uma nova infância também, todo esse sistema que eu acabei de falar. Lhes digo, essa nova infância que trouxeram para as nossas vidas não precisa necessariamente ser a infância dos nossos filhos. Não o que eles do sistema ditam, mas o que a Bíblia ensina e nossa precisa consciência de pais diz. Não vamos pelas cartilhas deles, nós vamos perder os nossos meninos e meninas. Precisamos de púlpito alertar os pais que estão indo com estes, indo por aí, vão perder os seus filhos. Vamos ter cínicos mais cedo, sem vergonhas mais rápido, sujos e podres e corruptores e corrompidos, imediatamente. Aqui está um dos jardins da infância, que seguiu ali a mesma linha de Friedrich Froebel. Está escrito ali em alemão, venham, vamos deixar nossas crianças viverem. Venham, vamos deixar nossas crianças aproveitarem a vida. Venham, vamos fazer com que nossas crianças tenham a alegria de viver. O primeiro jardim da infância aconteceu em 1847, quando ficou pronto, na cidade de Bad Blankenburg. E sob a bênção dos céus e o cuidado do jardineiro, lembre-se que eu coloquei aqui jardineiro com J minúsculo, porque o jardineiro é o professor. Mas quando o professor entrava para dar aula, no jardim da infância, ele lia essa frase de oração e orava essa frase. Sob as bênçãos dos céus e o cuidado do jardineiro, da jardineira. Que Deus nos faça jardineiros, sob a bênção de Deus, no jardim das crianças, na plantação de servos e servas, de homens e mulheres de valor. 3 anos depois, já existem 18 kindergarten espalhados pela Alemanha. A ideia de um homem, a oração de um homem, a ação de um homem, e essa ideia vai dando certo. Meu desejo para você, no final desta aula, a quem agradeço ter sido lembrado, muito me honra subir a esse púlpito para essas aulas de vocês. É que vocês invistam em vidas, porque faz parte do Evangelho, para que vocês vão
e deem muitos frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.